Salve, salve galera! Aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que pode ocorrer na sua casa ou em qualquer lugar em que você esteja. Hoje nós vamos falar sobre queimaduras. É isso aí, galera. E todo mundo sabe que as queimaduras elas podem ocorrer por diversas formas. A queimadura ocorre principalmente pelo contato da pele da pessoa com o calor, seja ela o calor de um produto químico, seja ela o calor de um vapor, seja ela de algum outro produto abrasivo, mas isso sempre gera uma queimadura. E essa queimadura ela pode ser classificada em 3 modalidades. Nós temos as queimaduras de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre as queimaduras de primeiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas ocorrem quando há exposição do nosso corpo ao calor e ela atinge, na verdade, apenas a parte superficial da pele. Então ela vai atingir apenas aquela parte de cima da pele, superficial, isso aí, tá? Ou seja, ela vai sim dar aquela sensação, né, de queimadura, aquela sensação de dor e geralmente ela só vai atingir a parte superficial. E quais são os exemplos relacionados a essa queimadura de primeiro grau? O principal exemplo relacionado a essa queimadura de primeiro grau é a exposição ao sol. Então, muitas vezes a gente acaba não passando protetor, a gente acaba ficando muito tempo em exposição ao sol, sem a proteção devida, e isso acaba gerando uma queimadura superficial na nossa pele. E o que nós fazemos para cuidar dessa queimadura? Nós vamos trazer aqui durante esse vídeo quais são os primeiros socorros que você deve proceder a fim de cuidar dessa queimadura de primeiro grau e também das outras queimaduras. Tá? Então, seguindo aqui, nós vamos falar da queimadura também de segundo grau, certo? Já que elas são classificadas em 3 graus, nós temos também a queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau, ela atinge não só a superfície da nossa pele, mas ela atinge a primeira camada, que é a derme, certo? E também a epiderme, ou seja, a segunda camada da nossa pele. E quais são os principais sintomas relacionados à queimadura de segundo grau? Ela vai deixar algumas bolhas. Então, além daquela sensação de dor, que é uma dor realmente muito forte por conta dessa queimadura de segundo grau, vai causar vermelhidão, vai inchar, vão criar algumas bolhas e é importante que você não estoure essas bolhas, porque você pode expor essa ferida ao tempo, isso pode infeccionar, isso pode gerar maiores complicações para a sua saúde, então a recomendação é que você não estoure essas bolhas, certo? Então, seguindo, nós temos as queimaduras de primeiro e de segundo grau, a segundo grau um pouco mais grave, afetando as partes, né, mais profundas da nossa pele. E, por fim, a queimadura de terceiro grau. Essa queimadura é a queimadura muito mais grave, que não envolve somente a parte superficial, nem a derme e a epiderme, mas ela vai envolver boa parte dos nossos tecidos moles. E o que são esses tecidos moles? Né? Eles correspondem à nossa derme, à nossa epiderme, ao nosso tecido adiposo e muitas vezes também pode ocorrer da gente ter a queimadura dos nossos tecidos duros, ou seja, dos nossos ossos. Então é uma queimadura muito mais grave, ela tem a necessidade de você encaminhar essa pessoa ao socorro médico especializado, então ela é muito mais gravosa para o ser humano, ela depende de um cuidado maior e que você precisa ter uma atenção maior, principalmente quando a área queimada tiver uma superfície corporal mais afetada. Então, no caso da de terceiro grau, ela pode atingir os nossos tecidos moles e muitas vezes os nossos tecidos duros, que são aí os nossos ossos. Tudo bem? Gerando aí uma dor absurda, uma sensação muito ruim para a vítima de queimadura.
E como é que nós fazemos para identificar qual é a área afetada? Ou seja, qual é a porcentagem, qual é a área que foi afetada, como é que nós contabilizamos a área dessa queimadura? Eu vou fazer um desenho para vocês aqui, certo? Vou fazer um desenho de um bonequinho, espero que fique bom. Eu não sou um bom desenhista, mas vamos lá. O que nós precisamos traçar aqui? Qual é a área envolvida dessa pessoa que foi afetada a fim de trazer essas informações para o serviço médico especializado, certo? Para que eles tenham a informação necessária para o devido tratamento, certo? Então, nós temos os dois bonequinhos aqui a parte da frente da vítima e aqui a parte de trás dessa vítima, certo? E nós vamos contabilizar dessa forma quais são, qual é o percentual que essa vítima sofreu de lesão, seja ela de primeiro, segundo ou terceiro grau, e daí para frente demonstrar quais são os cuidados necessários que ela precisa ter com relação ao atendimento de primeiros socorros, certo? E para isso nós utilizamos uma regra muito simples, que é a regra dos 9. Nessa regra dos 9 nós dividimos o corpo humano em frações, e essas frações elas são divididas de 9 em 9, ou seja, fica muito mais fácil de você verificar e de você quantificar qual é a porcentagem do corpo que foi queimada e assim informar o serviço médico de emergência, caso seja necessário, e dar as tratativas de primeiros socorros mais apropriadas, certo? Então, nós dividimos aqui. Geralmente, quando você queima a parte frontal de um braço, certo? De um membro superior, nós estamos falando de 9%, certo? Então, se eu queimar a parte frontal do meu braço, essa queimadura vai atingir 9% do meu corpo. Se essa queimadura atingir ambos os braços, então nós teremos 9 mais 9. Como é que nós fazemos a divisão do nosso tronco? O nosso tronco ele é dividido em duas partes. Ela é dividida no peito e no abdômen. Quando nós temos a queimadura do nosso tronco de uma maneira geral, nós temos a queimadura de 18% do nosso corpo, certo? Então, a queimadura em toda a área do nosso tronco. Nós temos 18%. E nas pernas também nós traçamos aqui 9%, caso ela ocorra na parte da frente. Ou seja, nós queimamos a coxa, nós queimamos a canela, nós temos 9% do membro, da superfície corporal, aliás, queimada. E na parte de trás é a mesma coisa. Então, se nós queimarmos aqui o membro superior, são 9%, outro membro 9%, as pernas 9%, a outra perna 9%. E a diferença aqui que nós temos com relação à parte das costas é com relação às costas e os glúteos. Então nós dividimos 9% para cada lado, certo? Que vai totalizar também os 18% de área afetada, de área queimada. E aí você me pergunta, mas a cabeça, como é que fica a cabeça? Geralmente nós fazemos uma classificação diferente para a cabeça. Se nós queimarmos a face da pessoa, essa é uma região muito delicada, então ela já é considerada uma queimadura de terceiro grau. Nós entendemos que na face existe a queimadura de 3,5%, mais ou menos, mas por conta dessa grande necessidade, né, dessa face ter sido afetada, de ser uma região que pode comprometer as vias aéreas, que pode comprometer a sua visão, entre outras habilidades, né, entre outras sensações aí do ser humano, ela é uma região extremamente delicada, é considerada uma queimadura extremamente grave, considerada de terceiro grau,
e que é necessário o atendimento especializado, o atendimento rápido e eficaz com relação a essa área atingida. Então a parte da cabeça, na verdade, ela é uma região muito delicada, que precisa de um socorro especializado de maneira rápida, de maneira eficiente e de forma a ser bem tratada a fim de evitar qualquer sequelas. Além disso, pessoal, a gente precisa não só analisar a questão da face, certo? Nós precisamos analisar também a questão das mãos, certo? Dos pés e da região genital dessa vítima. Quando ocorre a região da face, a região das mãos, dos pés e da genital desse paciente, ou seja, dessa vítima de queimadura, nós estamos tratando, apesar de ser uma área relativamente pequena, nós estamos tratando de grandes queimaduras, ou seja, que podem afetar principalmente algumas funções do ser humano. Tudo bem? Então nós precisamos também ter muito cuidado com relação a esses locais, a cabeça, as mãos, os pés e a região genital e tratar dessa queimadura como uma queimadura de grande proporção, certo? Seguindo esse raciocínio, eu trouxe aqui para vocês também uma linha Eu trouxe para vocês a quantificação que é considerada a queimadura. Ou seja, nós temos aqueles três níveis de queimadura, queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, e nós também temos uma graduação com relação a ser uma queimadura leve, uma queimadura moderada ou uma queimadura crítica, de acordo com a área da superfície corporal que foi afetada. Então, para a gente trazer esse entendimento para vocês, as queimaduras leves, elas são consideradas as queimaduras de segundo grau quando elas atingem apenas 15%, ou seja, elas são menores do que 15% da superfície corporal atingida. Tudo bem? Além disso, as queimaduras de terceiro grau também são consideradas queimaduras leves quando a sua área atingida for menor do que 2% da área corporal atingida. E seguindo esse raciocínio, as queimaduras moderadas podem ser divididas em primeiro, segundo, terceiro grau, quando a queimadura de primeiro grau ela atinge de 50% a 75% da superfície corporal. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para você. Se essa pessoa tiver uma queimadura moderada, ou seja, se ela teve de 50% a 75% do seu corpo queimado, vamos pensar em tronco, costas e pernas. Ou seja, nós temos 18% da parte frontal, que é o tronco, mais 18% das costas, nós já temos 36%, e as pernas totalizando 18% cada um. Então, nós teremos aí 72% do corpo dessa pessoa queimada. Então, nós já entraremos numa queimadura moderada. Se ela for de primeiro grau, ou seja, se eu tive uma exposição ao sol, né, nessa parte do meu corpo, tanto do tronco, dos membros e das costas, eu tenho uma queimadura de primeiro grau, mas ela é considerada moderada porque atingiu entre 50% e 75% do meu corpo, certo? Seguindo, a queimadura moderada de segundo grau, ela atinge de 10% a 25% da superfície corporal, ou seja, dando um exemplo aqui para vocês, se eu tiver uma queimadura de segundo grau no meu tronco, envolvendo o meu peito e o meu abdômen, que totalize 18% da superfície corporal, se ela for uma queimadura de segundo grau, ela é considerada uma queimadura moderada. Seguindo, nós temos a queimadura de terceiro grau, que envolve de 2% a 10% da superfície corporal. Ou seja, no exemplo de eu queimar a minha parte frontal do braço esquerdo, eu tenho uma queimadura de terceiro grau na parte frontal do braço esquerdo, que envolve 9% do meu corpo. Ou seja, eu estou dentro desse limite, sendo uma queimadura de terceiro grau considerada moderada. E agora, as queimaduras críticas. As queimaduras críticas, elas também têm a sua graduação e
elas fogem um pouco das queimaduras de primeiro grau. Então ela já entra numa queimadura de segundo grau que é maior do que 25% da superfície corporal. Ou seja, se eu tenho uma queimadura que tenha bolhas, que tenha uma parte que fique inchada, que tenha essas escaras, eu tenho 25% atingido, ou seja, o tronco e uma das pernas, eu já tenho aí uma queimadura crítica de segundo grau. Passando para o terceiro grau, se for uma queimadura de terceiro grau acima de 10%, ou se essa queimadura atingir a minha face, a minha mão, os meus pés ou a região genital, eu tenho uma queimadura crítica que envolva 10% do meu corpo. Então, o simples fato de eu queimar o meu tronco numa queimadura de terceiro grau já me coloca numa queimadura de estado crítico. E por fim, a queimadura nas vias aéreas ou estão associadas a fraturas ou lesões de tecidos moles. Essa queimadura é considerada crítica porque as vias aéreas elas tendem a gerar um grande impacto, um grande desconforto respiratório dessas pessoas e podem inclusive levar à morte. Nós temos um exemplo muito claro, um exemplo muito triste que aconteceu no Brasil, que foi o incêndio da Boate Kiss, que levou a vida aí de muitas pessoas e muitas dessas pessoas sofreram queimaduras nas vias aéreas, inalando alguma substância tóxica, né, morreram também algumas pessoas aí pisoteadas por conta de toda a situação, mas grande parte dessas pessoas morreram por intoxicação das vias aéreas. Então houve também a inalação, né, de substâncias tóxicas, mas também a queimadura das vias aéreas sendo considerada uma queimadura crítica que acabou levando a vida dessas pessoas. Então, nós temos esse quadro aqui que também fará com que você tenha uma noção relacionada aos níveis de queimadura, entre leve, moderada e crítica, e qual a superfície corporal que é atingida em seus graus, certo? E quanto aos primeiros socorros, o que nós precisaremos fazer com relação a essas queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau e as demais classificações? Na queimadura de primeiro grau, se nós temos uma região afetada que acabe atingindo só a parte superficial da pele, nós precisamos fazer o seguinte: o tratamento mais indicado a essa queimadura de primeiro grau é você utilizar água fria em abundância. E por que nós estamos falando de água fria e de não água gelada ou gelo? Nós sabemos que a água gelada ou até mesmo o gelo em contato com a pele, ela pode evoluir por uma queimadura. Então, se você deixar o gelo em contato com a pele por muito tempo, isso pode agravar essa queimadura de primeiro grau. Então, o resultado esperado não vai ser o mesmo. E por que nós tratamos da água fria ou até mesmo a água em temperatura ambiente? Porque ela fará com que essa parte que foi queimada, essa área superficial da pele que foi queimada, ela se resfrie. No momento da queimadura, você precisa utilizar a água fria em abundância. A recomendação que a gente traz é que você utilize a água fria por 10 minutos, no mínimo. Por quê? Porque essa água em contato com a pele fará com que esse tecido seja resfriado, diminuindo a sensação de dor e hidratando também, principalmente, essa área afetada. Além disso, na segunda graduação, ou seja, na queimadura de segundo grau, que existem bolhas, que existem uma área inchada, o que você precisa fazer? Primeiramente, nós vamos falar o que você não precisa e o que você não pode fazer. Quando existem bolhas relacionadas a queimaduras de segundo grau, o cuidado que você deve ter é de não estourar essas bolhas. Por quê? Geralmente essa bolha, ela cobre uma camada da pele que, se você estourar, você vai expor essa pele que foi queimada, essa epiderme, essa derme que foi lesionada. E você estourando essa bolha, você fará com que ela esteja exposta ao ambiente, podendo trazer sujeira, podendo trazer alguns micróbios, enfim, fazendo com que essa área seja afetada por algum corpo estranho, por alguma coisa que possa
fazer com que o processo de recuperação dessa queimadura seja mais lento ou acabe sendo mais dificultoso. E nas queimaduras de terceiro grau, você precisa principalmente cobrir essa área, mas você não pode cobrir essa área com um curativo, um micropore, ou um esparadrapo, ou uma gaze, uma atadura. Por quê? Porque você vai fazer o contato com esse ferimento. E no momento de você retirar esse ferimento, você pode agravar ainda mais, ou seja, você pode aderir esse curativo no ferimento, na queimadura, e no momento em que você for remover esse curativo, você pode causar maiores danos ou até mesmo retirar algum tecido que ficou grudado nesse curativo. Então a recomendação que a gente tem é de você usar água em abundância, você lavar esse ferimento, essa queimadura e utilizar um curativo antiaderente e limpo, de preferência. E encaminhar imediatamente essa pessoa ao pronto-socorro, ao serviço médico especializado. E uma outra situação que a gente tem, uma vítima que envolve queimadura, é quando essa vítima está no meio de um incêndio. Primeiramente, o que você precisa fazer? Você precisa analisar se esse local é seguro. Por quê? Porque você pode também se tornar uma vítima desse acidente, desse incêndio. Além disso, você conseguindo remover essa pessoa, se ela estiver em chamas, a primeira coisa que você deve fazer é pedir para que ela deite ao chão e role. Porque ela rolando no chão, ela fará com que o contato com o chão faça com que as chamas se apaguem. E além disso, você utilizar de preferência um cobertor molhado para evitar ali que essa chama se propague, que essa pessoa tenha maiores queimaduras. O cobertor molhado ela vai fazer um efeito de abafamento e, pelo abafamento, essa chama vai se apagar. E, posteriormente, o que você deve fazer com essa pessoa que teve parte do seu corpo queimado, que ela estava pegando fogo no momento em que você fez esse atendimento de primeiros socorros? Com muito cuidado, você deve remover as roupas dessa pessoa, você deve remover as joias que ela possui. Então, se ela tiver com alguma corrente, se ela tiver com alguma aliança, algum relógio, você deve remover com muito cuidado esses pertences. Além disso, remover as roupas, ou seja, se essa pessoa tiver ali com alguma roupa, você tem que ter um cuidado bem extremo, um cuidado extremo para tirar essa roupa e principalmente evitar de tirar as peças em que estão coladas à queimadura, porque se você remover essas peças, você pode agravar ainda mais esse quadro, remover algum tecido junto com a roupa que você está retirando e agravar ainda mais a saúde dessa pessoa. E fazer o encaminhamento médico ou solicitar o serviço médico especializado rapidamente a fim de preservar as condições vitais dessa pessoa e evitar um risco ou minimizar um risco maior a essa pessoa que sofreu uma queimadura, seja ela de segundo, terceiro ou primeiro grau, dependendo da sua graduação e da sua exposição e da superfície corporal atingida, certo? Então, nós ficamos aqui com conteúdo relacionado à queimadura, quais são as graduações, ou seja, o primeiro, segundo, terceiro grau, e quais são as áreas atingidas pelas queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, quais são os níveis que levam a gente a identificar as queimaduras leves, as queimaduras moderadas e as queimaduras críticas, lembrando que as vias aéreas, a face, as mãos, os pés e as genitais também são consideradas queimaduras críticas, mesmo que a área atingida seja pequena, é necessário você ter um cuidado especializado, você ter um cuidado maior com relação à vítima que sofreu essas queimaduras e encaminhá-la rapidamente ao serviço médico especializado. E também trouxemos quais são as áreas que são afetadas, quais são as porcentagens e também, para a gente finalizar, quais são os primeiros socorros que devem ser prestados em cada nível de queimadura, qual seja primeiro, segundo e terceiro grau. Então nós ficamos aqui com o conteúdo de queimaduras, agradeço você pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube.
curta o nosso canal, curta nossas redes, acione as notificações no YouTube e aprenda com o Safe 365 a salvar vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.